Estamos nos Açores, mais precisamente na ilha que ao sol nomearam de sua, a Ilha de Santa Maria. Com cerca de 96 km de área, foi de facto aqui que tudo começou. Esta é a mais oriental e antiga ilha do arquipélago dos Açores. É neste laboratório a céu aberto que várias rochas vulcânicas e sedimentares nos contam a evolução geológica desta que é uma das ilhas que melhor reflete a riqueza do património paleontológico da Macaronésia. A costa da Ilha de Santa Maria permite estudar de perto a evolução de uma ilha vulcânica oceânica e os processos que deram lugar não só à sua formação, mas também à sua destruição. É aqui que os conhecimentos de geologia, paleontologia e biologia se cruzam, num espaço onde a multidisciplinaridade faz parte do dia-a-dia da equipa internacional liderada por investigadores da Universidade dos Açores. Nesta ilha, poucos são os locais cujos segredos estão ainda por descobrir. O trilho marítimo da Rota dos Fósseis, o único do género em todo o Oceano Atlântico, é um dos focos desta expedição. Aí uns 10 anos e depois... Estamos na Prainha, uma jazida pleistocénica, é uma jazida passível de visitação, está incluída no trilho da Rota dos Fósseis. Estamos neste momento a iniciar a parte deste passeio e este é precisamente o primeiro ponto de paragem. Em agosto de 2012, o furacão Gordon impactou com intensidade aqui a costa sul da ilha de Santa Maria e pôs a descoberto um osso de grandes dimensões, um osso fossilizado de grandes dimensões, incluído na sequência da jazida da Prainha. Esse osso foi recuperado pela nossa equipa de investigação, está neste momento a ser estudado, mas corresponde a um osso do maxilar de uma baleia de barbas. Aqui é um dos sítios onde pode haver ossos de aves aqui em todo o litoral. É um dos lugares onde acho que vocês deviam saltar depois em terra e explorar. Desde aqui até lá dentro. Mergulhadores na água. No mar vemos a ilha como nem todos a conhecem, e é no recorte de Santa Maria que se esconde grande parte da sua história geológica. Estamos na Ponta do Cedro, acessível por via marítima, mas somente com uma autorização especial. É à distância de um salto de quem já passou por aqui várias vezes que se encontra uma nova descoberta para o registro fossilífero do arquipélago. É importante voltarmos com alguma periodicidade a estas jazidas, porque o efeito da natural erosão que ocorre aqui, em particular durante o inverno, vai progressivamente escavando camada após camada e vai colocando a olho nu
fósseis que em visitas anteriores não estavam disponíveis para serem vistos. No caso vertente da expedição este ano, nós viemos cá em 2014, em 2016, viemos novamente em 2019 e 2020 e retornamos em 2023. E este interregno de 3 anos foi suficiente para deixar algumas zonas daqui da jazida a descoberto. E o que é um facto é que encontramos uma espécie que não estava dada ainda para o registro fóssil dos Açores e que vai agora ser estudada e constitui um novo registro para o último estádio interglacial há 120, 130 mil anos atrás. Nem eu sei o que é, pode ser um Nassares, mas não tenho certeza. Está ornamentado. É o meu registro para os Açores. Isto eu nunca vi. Em épocas mais recentes, e agora estou-me a reportar ao último estádio interglacial, as águas eram mais quentes também do que as atuais. E a altitude a que as águas do mar estavam entre os 6 e os 10 metros acima do nível atual. É por isso que o sítio onde estou aqui sentado, isto era uma antiga plataforma de abrasão marinha, e esta antiga plataforma de abrasão marinha que se prolongava para a minha esquerda, neste momento já não existe, foi entretanto erodida pela ação do mar, depois do último estádio glacial, há 18 mil anos atrás, o mar começou a subir. Portanto, há 18 mil anos atrás, só para termos esta noção, o mar estava 120 a 130 metros abaixo do atual. É uma barbaridade. Toda esta zona aqui foi erodida quando o mar subiu e o mar talhou esta plataforma de abrasão marinha por volta dos 130 a 126 mil anos atrás e esta plataforma foi o primeiro pico em que o mar esteve 6 metros acima do atual. E depois recuou ligeiramente e por volta dos 116 atingiu o máximo, de 116 mil anos, atingiu o máximo chegando até aos 10 metros. E todos os blocos que encontramos nesta jazida são blocos típicos de uma praia de calhau rolado, que teria uma espessura neste local de cerca de 2, 3 metros. Portanto, é preciso imaginar que no sítio onde eu estou sentado, há cerca de 120, 116 mil anos atrás, existia uma praia de calhau rolado, com uma espessura de 2, 3 metros, e foi nesta praia que, junto à Arriba, à Paleo Arriba, onde o mar estava a escavar e a produzir um embutimento, foi ali que se depositaram os fósseis que nós recolhemos numa primeira instância em 2014, no ano de 2014, e depois repetimos a amostragem em 2016. Para aqui no topo, quando já temos 2 pontos de glaciar do Ela Prestido, é porque já não temos sedimento, ou seja, não tem grande profundidade. Neste espaço de costas para o mar, observamos o detalhe do corte estratigráfico, no qual a geóloga Ana Hipólito se foca. O objetivo é compreender como se formou esta jazida fóssil durante o último estádio interglacial. O corte geológico é uma caracterização pormenorizada do afloramento que estamos a ver. Nós chamamos de afloramento quando temos a rocha exposta e a rocha é um livro aberto, é onde nos conta a história daquilo que queremos interpretar aqui. Como nós costumamos trabalhar ultimamente, nos últimos anos, sempre com o apoio de voos de drone, que nos tiram a imagem aérea, a partir daí conseguimos fazer modelos tridimensionais, ortofotomapas. Neste caso, como não tínhamos aqui, para conseguir ter uma aproximação da área de trabalho, neste caso desta depressão que estamos aqui a estudar, então tivemos a tirar umas medidas um pouco rudimentares, com a ajuda daquelas réguas, estávamos a tirar medidas da distância horizontal do comprimento de toda esta área, desta depressão, e da largura. Por isso é que eu estava deitada, porque como estávamos a medir, a nivelar pela régua, para conseguir ter a altura relativamente ao nível do mar desta plataforma, eu estava deitada para estar o mais próximo possível da base daquela régua que estávamos a medir, para medir a distância, que é a altitude, relativamente ao nível do mar a esta hora. Já em terra e por entre os chamados Barreiros de Santa Maria, destaca-se a natureza argilosa do conhecido Deserto Vermelho dos Açores, o Barreiro da Faneca. Pelo trilho pedestre, numa caminhada por esta área protegida, é aqui que encontramos importantes jazidas fósseis do Paleoparque de Santa Maria, o primeiro paleoparque do mundo.
estamos na Cré, na costa norte da ilha de Santa Maria. A pouco mais de um terço do percurso, que termina no povoado dos Anjos, Sérgio Ávila senta-se junto a um dos marcos desta enciclopédia geológica natural. O meu nome é Sérgio Ávila, sou investigador do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores. Há 20 anos que faço trabalho de campo na ilha de Santa Maria. Conheço esta ilha muitíssimo bem, tanto em terra como em particular ao longo da costa, porque a ilha de Santa Maria tem a particularidade de a grande maioria das suas jazidas fossilíferas estarem localizadas precisamente ao longo do litoral que rodeia a própria ilha. A jazida em que estamos neste momento isto é a zona da Cré, é conhecida pela Casa da Cré, o edifício que está aqui precisamente à minha esquerda, e do ponto de vista de ambiente deposicional, esta jazida tem uma particularidade que é a de ser aquela em que encontramos organismos a maiores profundidades, depositados a maiores profundidades. Foram para aqui transportados em eras recuadas, há mais de 3, 4 milhões de anos atrás, numa altura em que a ilha de Santa Maria estava a crescer neste sentido e por cima de nós, se pudéssemos recuar no tempo, para essa altura, o que nós teríamos seria entre 80 a 100 metros de água e todo este ambiente que aqui está, onde existem uma série de fósseis, que podem ver aqui, são maioritariamente conchas de bivalves, mas também alguns restos, como este aqui, restos de equinodermes, restos de ouriços do mar, de grandes dimensões, de um género e de uma espécie em particular chamada Clipeaster altus e que já está extinto. Como podem ver, estas conchas estão quebradas. Isto significa que houve transporte associado. Foi essa a razão pela qual elas se depositaram a uma maior profundidade, a uma profundidade em que não é usual termos este tipo de jazidas na ilha de Santa Maria. Estamos aqui a falar, como já disse, a profundidades da ordem dos 80 a 100 metros, eventualmente até mais. E, para além disso, nesta jazida, em particular, há dois pontos que são relevantes. Temos aqui a deposição de moluscos chamados moluscos holoplanctónicos, são moluscos de reduzidas dimensões e que estão associados à coluna d'água. Isto é mais um dado que evidencia que este ambiente de posição, ou ambiente deposicional, ocorreu a determinadas profundidades, com águas bastante mais profundas do que o que ocorre nas restantes jazidas da ilha de Santa Maria. E, para além destes moluscos holoplanctónicos, esta jazida é muito interessante porque possui algo que é extremamente raro em ilhas oceânicas. Hoje em dia, existem no nosso planeta cerca de 20 mil ilhas. Destas 20 mil ilhas, só existem restos de cetáceos em 5 ilhas. Portanto, é extremamente raro encontrarmos, em contexto de ilhas oceânicas, vulcânicas, restos fossilizados dos grandes mamíferos marinhos. Evidências como esta datam do período em que Santa Maria esteve submersa. Nestes sedimentos marinhos, hoje localizados a mais de 100 metros de altitude, ficaram preservados inúmeros fósseis de organismos marinhos que se depositaram a mais de 80 metros de profundidade. Um pouco mais abaixo do local onde estamos, existe um osso de baleia que aos poucos nós temos retirado ao longo dos anos e que está neste momento em exposição na Casa dos Fósseis, que é um museu localizado em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria. A devida documentação do registro fóssil é tão importante quanto a sua descoberta. É agora pelas mãos da bióloga Patrícia Madeira que o acesso digital desta vértebra de baleia ficará acessível a investigadores nos vários cantos do mundo. A expedição leva-nos hoje a uma jazida localizada a oeste da Praia Formosa e que se estende ao longo do litoral de Santa Maria, desde a Praia do Calhau até à Prainha. É aqui que a bióloga Cristina Rebelo nos conta os seus trabalhos acerca das algas calcárias que formam rodólitos. Aqui não há rodólitos, mas existe um tapete algal, uma crosta algal, que é formada pelas mesmas algas vermelhas coralinas. Nós não lhe podemos chamar recife, porque não tem dimensões suficientes para ser classificado como um recife. Então chamamos-lhe de crosta algal ou um tapete algal.
um recife que é formado por 4 espécies de algas vermelhas, em que há sempre uma delas em que é dominante, neste caso é a alga Spongitis. Este é um das jazidas menos antigas da ilha, estamos a falar do Pleistocénico. Existe uma outra crosta algal muito semelhante a esta no norte da ilha, nas lagoinhas. Os recifes são ligeiramente diferentes. Aqui na costa sul o recife tem uma maior dimensão e extensão lateral do que nas lagoinhas, embora os géneros que formem, e o género mais dominante é o mesmo em ambos os lados. Acreditamos que o recife seja mais desenvolvido aqui na costa sul, porque é uma costa que está mais abrigada à agitação marinha. Como podemos ver, este recife está a 1-2 metros de altura da praia atual, e por cima deste recife encontram-se areias, ou seja, tínhamos aqui uma paleocosta onde estava a desenvolver um tapete algal formado por algas vermelhas e onde estão incorporados outros organismos, como bivalves, gastrópodes, mesmo seixos vulcânicos também estão incorporados neste recife. E depois houve uma subida do nível das águas do mar e foram depositadas as areias no topo deste recife. Torna este recife único porque os recifes que se conhecem atualmente do Mediterrâneo, que é a zona mais próxima que conhecemos, a principal alga formadora dos recifes no Mediterrâneo é o Lithophyllum e não a Spongitis, como temos aqui. Ou seja, o que temos aqui em Santa Maria é único e atualmente ainda não se conhece nada parecido com o que se encontra aqui na ilha. Então, para poder estudar uma alga coralina é preciso observá-la ao microscópio, entender o tipo de tal e o tipo de estruturas reprodutoras que lá estão e aí identificar a espécie. Se as mesmas espécies estão à mesma profundidade ou não, então estamos a tentar perceber o desenvolvimento destas algas em torno de plataformas insulares. O que estas algas têm de particular é que elas servem de abrigo para uma quantidade enorme de outras espécies, como de peixes, de gastrópodes, de crustáceos. Então são todo um ecossistema e por isso é muito importante proteger este tipo de ecossistemas. Mas não só no solo se escondem os fósseis, cujo estudo constitui um dos principais objetivos desta expedição. Estamos na costa norte da ilha, mais precisamente na Ponta dos Frades. Com uma vista como nenhuma outra, a sua encosta guarda também a memória da existência de seres vivos do passado. É aqui que conversamos com a investigadora Lara Batista. Portanto, a nível biológico, quando olho aqui para a infinidade de mar que temos à nossa volta, eu só consigo pensar na questão da dispersão dos organismos e como é que chegaram a esta ilha. Porque, especialmente nos Açores, estamos a falar de mais de 1000 quilómetros entre as ilhas e qualquer massa continental e, portanto, é bastante interessante pensar como é que organismos, sobretudo aqueles que não conseguem nadar, chegaram aqui quando as ilhas se formaram, uma vez. E isso é um dos principais focos do meu estudo, é a parte da dispersão de invertebrados marinhos. Portanto, eu trabalho com a parte da genética, eu estou integrada nestas equipas de geologia para utilizar esta informação para interpretar os meus resultados genéticos e para calibrar as minhas árvores filogenéticas, mas o meu trabalho de base é efetivamente com genética. No caso da dispersão, são feitas análises de população e, portanto, tentar perceber em que direção as trocas são feitas entre populações. Isto é tudo feito com modelos matemáticos, softwares de estatística, muito trabalho de computador. De um ponto de vista muito geral e depois de muitos anos, décadas até de estudo em várias áreas, o que isto nos permite perceber é como é que ilhas isoladas aqui no meio do Atlântico se formam, como é que crescem enquanto ilha, portanto todos os processos geológicos que ocorrem e posteriormente como é que a vida começa, porque estamos a falar de habitats que surgem do nada, do fundo do mar e portanto todos os organismos que aqui chegam tiveram que chegar de fontes externas.
E, portanto, os trabalhos que nós fazemos nesta ilha em particular permitem-nos ter uma visão alargada de todos esses processos biológicos e geológicos, e depois podemos extravasar e ampliar estas visões para os outros arquipélagos e outras ilhas que já surgiram no mundo ou que ainda vão surgir num futuro próximo ou mais afastado. O que nós descobrimos aqui em Santa Maria em particular, e portanto no seguimento desta gruta e destes 4 habitats que existem aqui em Santa Maria, é que estas populações que existem em profundidades de mergulho parecem ser bastante diferentes e provavelmente são uma espécie que está a criar, que está, portanto, a evoluir para uma espécie nova e que é diferente daquelas que existem em profundidade. E, nesse sentido, isto é um processo que não está muito descrito a nível biológico, nem ecológico, e que nós estamos começando agora a tentar entender melhor, usando, lá está, marcadores moleculares, mas também estamos começando a incluir na nossa equipa outros investigadores de outras áreas, porque sem dúvida que é um achado quase único, diria mesmo único, aqui em Santa Maria. Continuamos nas alturas e é no topo da Ponta dos Frades que Alfred Uckmann encontra o que diz também ser um tesouro desta ilha. Falamos de icnofósseis, registros que poderiam passar despercebidos aos olhos de um leigo. I am Alfred Uckmann from the Jagiellonian University in Kraków, Poland. Since 30 years I work on sedimentary rocks, mostly in my country, but all over Europe, and today here in the Azores, in the Santa Maria Island, I work mostly on the traces of animals recorded in the rock. This subject is called ichnology. And ichnology deals with fossil and recent traces of feeding, locomotion, predation, and so on. In this place is a very good example of sedimentary rocks deposited on marine terrace. The marine terrace was cut off by waves in Pliocene 5 million years ago, and the volcanic rock, basically basalts and pyroclastic rocks, were cut by waves, and then pebbles made of these rocks have been deposited close to the shore on the beach. And further in the sea, tufitic sediment was deposited in places. And here we see all succession from the beach to the deeper part of the marine terraces when the sea advanced to the island and the seashore moved further to the center of the island. So at the beginning the conglomerate was deposited, made of pebbles, blocks, boulders, deposited on the beach and shallowly in the sea, and then tufitic sandstone was deposited, and it is just here. In this sandstone is possible to find a lot of traces made by echinoids which burrowed in the sediment and feed on organic detritus, and they mix the sediment so much that the primary fabric is completely destroyed by them. Well, Santa Maria is an example of oceanic volcanic island, and usually such islands are studied in terms of volcanism and volcanic processes. But this island is unique because here we have relatively lot of sedimentary rocks which are not present on the other islands, or maybe they are but still under the sea. And
as Santa Maria Island is the oldest one and is emerged, uplifted, so the sedimentary rocks are accessible. Graças ao esforço de uma equipa multidisciplinar de investigadores que dedicam a sua vida ao estudo da evolução biológica em ilhas oceânicas, hoje em dia o ímpar património paleontológico da ilha de Santa Maria está ao acesso de todos. Mas estas expedições pela Macaronésia estão longe de chegar ao fim. Seguimos viagem?